A Bíblia diz que assim como o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Esse movimento feminista invadindo a igreja é só um extrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido. Não é nada. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Os casamentos na igreja é um extrato de como está o casamento da igreja com Cristo. A prosperidade está na honra. É quando você é livre da pessoa, quando você pode... Por isso que a lei é para a alma, a honra é um produto do espírito, a lei é um produto da alma. Por isso que se você quiser viver na honra, vai ter que se desprender da alma. Você nunca ajuda ninguém espiritualmente se você não se desliga emocionalmente. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tinha a frase que é uma coluna dentro de mim. Ele dizia assim, ó, sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Você só pode se fazer escravo de quem você é livre. É por isso que você pode honrar um pai ruim. Você honrar um patrão ruim. Você pode honrar uma esposa, um marido. É uma questão de honra. A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, o seu marido é louvado à porta. Naqueles tempos, as cidades eram muradas. E havia as portas da cidade. Os anciões ficavam na porta da cidade. Então, quando você entrava numa cidade que você queria negociar com alguém, fazer uma compra, você queria saber a procedência, a índole daquela pessoa, você ia na porta da cidade. Saber com os anciões sobre aquela pessoa era ou não era. Eles eram tipo o SPC, o Serasa de uma cidade. A Bíblia diz que a mulher que teme ao Senhor, a mulher, o marido é louvado à porta. Ou seja, por mais que a mulher faça tudo que ela faça melhor do que o homem, ela dava um jeito de convergir a ele o louvor. Ele tinha uma boa fama lá na porta. Porque a mulher que teme ao Senhor, o marido é louvado à porta, ela converge para ele ter uma boa fama. A mulher que não teme ao Senhor, o marido é desonrado na porta. Por isso aquela mulher que não teme a Deus, que é ela que manda, você vai falar alguma coisa, não, cara, nem fala com ele porque ele é pau mandado, é que é ela que manda. Pronto, ele está desonrado. Porque importa entender o seguinte, nesse caso de marido e esposa, Deus deu ao homem a autoridade e Deus deu à mulher o poder. A mulher tem o poder e o homem tem a autoridade. Quando ela descobre o poder que tem, se ela não entender a linguagem do reino, ela não usa o poder para servi-lo, ela usa o poder para tirar a autoridade dele. E ela cai no campo da desonra e ela fica afetada por demônios. Por quê? Porque esse é o princípio do Éden. Capítulo 3, a serpente diz, não, certamente não morrereis. Verdade é que serás igual a Deus. Quando ela fala isso, o próximo versículo, a mulher come o fruto. Por que ela comeu o fruto? Porque ela cedeu à proposta do empoderamento. Até hoje, a mulher cai quando ela aceita a proposta do empoderamento. Porque daí ela vai usar o poder para tirar a autoridade. Deus deu para o homem a autoridade, mas poder quem tem é a mulher, cara. A mulher tem o poder de mandar no homem e fazer ele acreditar que é ele que manda. Deus deu à mulher o poder, mas deu ao homem a autoridade. Por isso que o seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então a mulher que entende o poder que tem e usa para servir o marido, ela é imbuída de autoridade. A mulher que usa o poder que tem e desonra o seu marido, ela fica empoderada, mas sem autoridade. A Bíblia diz que assim como o marido e a esposa, assim é Cristo e a igreja. Esse movimento feminista invadindo a igreja é só um extrato de uma igreja que quer viver independente do seu marido. Não é nada. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Os casamentos na igreja é um extrato de como está o casamento da igreja com Cristo. Porque o casamento ele é muito mais vertical do que horizontal. O casamento ele é um extrato de uma verticalidade. Quer saber o quanto que um pastor está apto para cuidar da igreja? Vê o quanto que ele cuida da esposa dele. Porque se ele não cuida da esposa dele, não vai cuidar da esposa de Cristo. Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja. Deus, irmãos, Deus ele não casou Adão e Eva. Deus ele estava manifestando no casamento de Adão e Eva. O casamento, Deus só celebrou um casamento na vida, só um, que não é o de Eva. É um que aconteceu antes da fundação do mundo, o de Cristo e a igreja. Quando ele casou Adão e Eva, ele estava querendo revelar o casamento de Cristo e a igreja. Entende? Por isso que há uma realidade para o Adão humano e há uma realidade para o Adão profético. Há uma realidade para o Moisés humano, há uma realidade para o Moisés profético. O Moisés humano, você já percebeu que vários homens erraram forte com Deus e puderam continuar? Moisés,
Ele errou com Deus uma vez só. A Bíblia diz que Moisés foi fiel a toda a casa. Errou uma vez e não pôde continuar. Por quê? Por causa do Moisés profético. Ele falou com a pedra, ele tocou na pedra, ele desobedeceu a Deus, ele não entrou na terra prometida. Não foi só por causa do Moisés humano, mas por causa do profético. Por quê? Porque o Moisés humano, ele não entrou na terra prometida porque desobedeceu a Deus. O profético não. O profético ele não entrou porque Moisés representa a lei e a entrada é por graça. Então, há uma realidade para o Adão humano, uma realidade para o Adão profético. O Adão, no casamento de Adão e Eva, Deus estava mostrando o casamento profético de Cristo e a igreja. Por isso que ele leva Adão a um profundo sono. Deus não levou Adão a um profundo sono, cara. Na Bíblia, quando você está no campo da imortalidade, quando você morre, a Bíblia diz que você dorme. Por quê? Porque vai ser acordado e despertado na ressurreição. Paulo escreve aos Tessalonicenses: aos que já dormem, não quero que sejais ignorantes. Porque eles estavam esperando arrebatamento, tem irmãos morrendo. Eles ligaram para escrever Paulo: o que está acontecendo? Jesus ainda não veio para arrebatar, e tem irmãos que morreram, e esses irmãos que morreram. Ele disse: gente, aos que já dormem, não sejais ignorantes. Eles vão ressuscitar. Porque se você está no campo da imortalidade, você não morre. Você dorme. Porque quem está em Cristo já passou de morte para a vida. Adão estava no campo da imortalidade. Então Deus levou a um profundo sono. Não, Deus matou Adão. E quando Deus mata Adão, Deus corta Adão no lado, enfia a mão lá dentro, tira uma matéria-prima e faz o quê? Faz a esposa, Eva. Por quê? Isso está o sinalizador profético. Porque o que acontece? Cristo, quando está na cruz, os carrascos vêm quebrar o seu corpo, seus ossos, cumpre a profecia que dos seus ossos nenhum foi quebrado, porque chegaram ali e já estava morto. Então o que eles fizeram? Fizeram profeticamente. Eles abriram, como Deus abriu Adão no lado, eles abriram a Cristo. Por quê? Foi Deus que matou Jesus. Está escrito em Isaías 53, a Deus aprove moê-lo. Então eles cortam Jesus no lado, sai água e sangue. E pela água da palavra e o sangue da redenção, Deus tira a sua esposa, a igreja. Então aqui estamos nós. Porque como marido e esposa, Cristo é a igreja. Então, na verdade, quando Adão, ele peca, por isso está escrito em Timóteo, que não foi a mulher que foi enganada, não foi o homem que foi enganado, a mulher foi enganada. Outra tradução vai dizer que não foi o homem que foi seduzido, a mulher que foi seduzida. E por que a mulher foi seduzida? E por que o homem então pecou? Se a mulher foi seduzida e não foi o homem. Deixa eu pegar meu lenço aqui. Deixa eu mostrar isso. A mulher pecou. A mulher comeu do fruto. Eva comeu do fruto. Eva veio até Adão e disse: Adão, eu comi do fruto. Eva, você vai morrer? Você vai morrer, Eva. Ok. E agora? Você vai ser separada daqui. Só tem um jeito de salvar isso. Como? A gente vai se separar. Então, só se eu comer. Então ele come do fruto também e morre. Por quê? Porque o que Jesus fez? Quando o homem comeu do pecado. O que Jesus veio? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos achados justiça de Deus. Então Jesus veio e comeu também do pecado e morreu. Para quê? Porque o Pai ressuscitando a ele, a sua esposa, a igreja também ressuscitasse. Então o Adão humano comeu por desobediência, o Adão profético comeu por fidelidade a uma aliança. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. Na verdade, o casamento de Adão e Eva é um evangelismo sobre Cristo e a igreja. E até hoje, Deus espera que o teu casamento e o casamento da sua esposa seja para esse mundo um evangelismo sobre Cristo e a igreja. Por isso, cada vez que você desconfigura o marido Cristo e cada vez que a sua esposa desconfigura a verdadeira igreja gloriosa, vocês se tornam para os filhos de vocês uma propaganda enganosa sobre Cristo e a igreja. É por isso que nos últimos dias o diabo busca roubar o casamento da face da terra, para tirar a referência de Cristo e a igreja sobre a face da terra. Porque assim como o marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O casamento, ele é muito mais vertical do que nós pensamos. Deus começa todas as coisas com um casamento e vai acabar em Apocalipse também com um casamento. Porque é aliança. O que a Bíblia diz para o teu marido? Que se ele coabitar com você sem entendimento, o que acontece com ele? As orações dele é impedida. Uau, já parou para pensar? Se ele não te trata com entendimento, a oração dele é impedida. Ou seja, o acesso relacional que ele tem com Deus depende de como ele te trata. Porque como marido e esposa é Cristo e a igreja.
A Bíblia diz, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Deus é a cabeça do Cristo, Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Isso fala da hierarquia, de autoridade, aonde? Na família. Isso está no versículo 3. No versículo 10, sabe o que diz? Que a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. Digo isso por causa dos anjos. Está escrito. Olha, que sinal de autoridade é esse? A submissão ao seu marido. Por quê? Por causa dos anjos. Por quê? Porque anjos são exército. Anjo não tem sentimento. Anjo trabalha por reconhecimento de autoridade. Então, se a Ana, quando ela ora ou profetiza ou se move em qualquer coisa que ela se apresenta nas regiões celestiais, por causa da marca do sangue do Cordeiro, ali é um lugar de anjos e demônios, regiões celestiais. Não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas principados e potestades aonde? Nas regiões celestiais. Aonde estou abençoado em Cristo Jesus, onde? Nas regiões celestiais. Essa faixa de Gaza. Se ela se move ali por causa do sangue do Cordeiro, os seres estão ali. Não me pergunte como, mas se ela tem sujeição ao marido dela, os anjos conseguem identificar isso. Então, se ela se move ali, as coisas vão acontecer por causa do sangue do Cordeiro, por causa da unção, por causa da palavra, por causa da sede de quem está ouvindo. Só que quando ela sai ali, se ela não tem a marca da autoridade do marido sobre ela, os anjos não podem fazer nada, porque embora ela não reconheça a autoridade do marido sobre ela, mas os anjos reconhecem. Porque como marido e esposa, assim é Cristo e a igreja. O casamento é algo muito mais vertical do que a gente possa imaginar. Porque o casamento foi uma coisa que nasceu de Deus, não nasceu na terra. O que nasceu do céu, não, só o céu pode ensinar, cara. O que nasceu do céu, só o céu é que pode proteger, só o céu é que pode consertar se estraga. Os casamentos estão se deteriorando porque eles querem arrumar com a terra uma coisa que foi criada no céu. Por isso que o corpo humano, você pode aprender com a terra. Se você quiser aprender sobre corpo humano, entra na universidade, o médico vai te ensinar, vai colocar um corpo em cima de uma maca, vai ensinar toda a anatomia do corpo humano. Por quê? Porque o corpo Deus fez da terra. E a terra, o que a terra fez, a terra pode ensinar. Então, sobre o corpo de Juscelio, um homem pode ensinar. Mas o Juscelio que Deus colocou dentro desse corpo, cara, aí vai ter que falar com quem? O que o céu criou, por isso o casamento, quem criou foi o céu. Não queira aprender com a terra, não queira buscar na terra os recursos com aquilo que foi criado no céu. E aonde que estão os recursos do teu casamento? Está nos de Cristo e a igreja. Se sua esposa lhe ofender e você precisar dar perdão, você não tem perdão no teu casamento, mas no de Cristo e a igreja tem. Se precisar de libertação, você não tem, mas no de Cristo e a igreja tem. Se você quer salvar os seus filhos, no seu casamento não dá, mas no de Cristo e a igreja tem. Se quer encher eles com batismo no Espírito Santo, o seu não tem mais. Por isso, não queira viver o teu casamento. Perca o seu casamento. Põe seu casamento no de Cristo e a igreja, porque ali tem todos os recursos. É a mesma coisa, não existe muitas vidas. Vida só existe a de Cristo. Se você quiser ter a vida dele, você vai precisar perder a sua, não é? E é por isso que o casamento colabora tanto, sobretudo para a salvação. Porque Jesus diz assim, se você quiser salvar a sua vida, perca a sua vida, morra. Tu conhece um lugar que te convida mais para morrer que o casamento? Porque o casamento te convida e te ensina sobre o quê? Sobre a aliança. E a aliança que Deus criou no casamento é para treinar a tua aliança com Deus. Porque como que você vai responder para uma aliança que você não vê, se você não consegue responder para uma aliança que você vê? Então, cada crise no teu casamento é uma oportunidade para te subir um nível na tua aliança com Deus. Porque o casamento é a escola do caráter da aliança. E Deus é Deus de aliança. Deus nos ama por meio da aliança. Para Deus, amor não é o quanto que você beija ou abraça, mas é o quanto que você honra uma aliança. É um casamento, a sublimidade do casamento ela é muito mais vertical do que nós podemos